Introdução. Na Declaração da Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson afirmou, abre citação, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade, e a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando os poderes pela forma que pareça mais conveniente para alcançar a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. Assim sendo, toda a experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer enquanto os males são suportáveis, do que a de se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o redesígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, sente-se no direito, bem como no dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiães para sua futura segurança. Fecha a citação. Mais de 200 anos depois da Declaração de Independência, parece apropriado questionar se os governos fizeram, de fato, o que eles propunham fazer, ou se a teoria e a prática já nos providenciaram campos para considerar outros guardiões possivelmente mais eficientes para nossa futura segurança. O presente volume visa providenciar uma resposta para esta pergunta fundamental. Com efeito, essa questão foi assumida com certa urgência após os eventos de 11 de setembro de 2001. Os governos deveriam nos proteger do terrorismo. Porém, qual foi o papel desempenhado pelo governo dos Estados Unidos nos ataques terroristas ao World Trade Center e ao Pentágono? O governo dos Estados Unidos possui um orçamento de defesa de 400 bilhões de dólares por ano, uma soma igual ao orçamento de defesa dos outros 24 exércitos que mais gastam. E, apesar de possuírem uma rede de espiões e informantes que se estendem pelo mundo inteiro, não puderam prevenir aviões comerciais de serem sequestrados e usados como mísseis contra proeminentes civis e alvos militares. Pior ainda, o governo dos Estados Unidos não só falhou em prevenir o desastre do 11 de setembro, como também se tornou tal acontecimento mais provável de acontecer, em decorrência de uma política externa intervencionista na forma de sanções econômicas, tropas estacionadas em mais de 100 países, bombardeios severos, sustentação de regimes despóticos, tomado lados em disputas territoriais e étnicas sem solução e ainda mais tentativas de manipulação militar e política em todas as áreas do globo, o governo providenciou as grandes motivações para os terroristas estrangeiros fazerem dos Estados Unidos seu primeiro alvo. Além disso, como é possível que homens armados com nada mais que estiletes poderiam ter infligido o dano que infligiram? Obviamente, isso foi possível porque o governo proibiu as linhas aéreas e pilotos de protegerem a propriedade deles, se utilizando da força proporcionada pelas armas, deixando, portanto, toda a linha aérea comercial vulnerável e desprotegida contra sequestradores. Uma pistola de $50 no cockpit faria o que 400 bilhões de dólares nas mãos do governo não puderam fazer. E qual foi a lição tirada de tais falhas? No rescaldo desses eventos, a política externa dos Estados Unidos se tornou ainda mais agressiva, intervencionista e ameaçadora. O exército dos Estados Unidos derrubara o governo afegão,
acusado de estar abrigando o comandante dos terroristas, Osama Bin Laden. No decorrer disso, milhares de civis inocentes foram mortos como um dano colateral, mas Bin Laden sequer foi capturado e punido até os dias de hoje, quase 2 anos depois dos ataques. E assim que um governo aprovado pelo governo dos Estados Unidos foi instalado no Afeganistão, o governo dos Estados Unidos voltou sua atenção para guerras contra outros estados inimigos, em particular Iraque, com suas reservas gigantes de petróleo. Os Estados Unidos até recusaram descartar o emprego de armas nucleares. Sem dúvidas que essa política contribuiu para o posterior número de recrutas nas fileiras de pessoas querendo se utilizar de extrema violência contra os Estados Unidos como modo de se vingar. Ao mesmo tempo, domesticamente, o governo se utilizou da crise que ele mesmo ajudou a causar para, posteriormente, ampliar o seu próprio poder às custas dos direitos de liberdade e propriedade das pessoas. As despesas do governo, em especial para a defesa, foram imensamente aumentadas e um novo departamento governamental da segurança da pátria foi criado. A segurança nos aeroportos foi tomada pelo governo federal e seus burocratas, e passos decisivos em direção a uma vigilância civil completamente eletrônica foram feitos. Em verdade, nessa altura, os eventos atuais clamam por uma reflexão dos problemas de defesa e segurança e os respectivos papéis do governo, do mercado e da sociedade em providenciá-los. 2 das proposições amplamente mais aceitas entre os economistas políticos e filósofos políticos são os seguintes. Primeiro, todo monopólio é ruim do ponto de vista dos consumidores. Monopólio aqui é tomado no sentido clássico de um privilégio exclusivo garantido a um único produtor de uma mercadoria ou serviço, isto é, como falta de uma entrada livre para uma linha de produção particular. Em outras palavras, somente um agente A pode produzir um dado bem X. Todo monopolista é ruim para os consumidores, pois impenetrável por potenciais competidores em sua área de produção. O preço monopolizado do produto X será mais alto e a qualidade de X menor do que numa situação contrária. Segundo, a produção de segurança tem de ser feita pelo governo e é sua principal função. Segurança é aqui entendida no sentido amplo adotado na Declaração de Independência, a proteção da vida, da propriedade, liberdade e da procura pela felicidade de violência doméstica, crime, tal como de agressão, guerra, vinda de agentes externos estrangeiros. De acordo com a terminologia geralmente aceita, o governo é definido como um monopólio territorial da lei e da ordem, o impositor e o decisor final. A incompatibilidade clara entre essas 2 proposições raramente causou preocupação entre economistas e filósofos, e na medida em que a causou, a reação típica foi de tomar a segunda proposição como exceção, a primeira ao invés do contrário. Os colaboradores para este volume desafiam a este ponto de vista ortodoxo e oferecem tanto uma sustentação empírica quanto teórica para uma tese contrária de que é a segunda proposição e não a primeira que é falsa e deveria ser rejeitada. No que diz respeito às evidências empíricas históricas, os apologistas da visão ortodoxa enfrentam uma dificuldade óbvia. O recentemente acabado século XX foi caracterizado por um nível de violação dos direitos humanos inigualável em toda a história humana. Rudolf Hummel, em seu livro Death by Government, estima em torno de 170 milhões de mortes causadas pelo governo no decorrer do século XX. As evidências históricas nos dão o parecer de que, ao invés de serem considerados como protetores da vida, da liberdade e da procura pela felicidade de seus cidadãos, os governos devem ser considerados a maior ameaça à segurança humana.
Preponentes do ponto de vista ortodoxo, querendo se compromissar com a primeira tese a respeito do mal do monopólio, a fim de manter a segunda tese que diz respeito sobre a necessidade do governo estatal, não podem ignorar totalmente estas evidências contrárias que parecem esmagadoras. Se eles pretendem salvar da refutação a tese de que o governo é indispensável para haver a providência da lei e da ordem, é necessário revisar a segunda tese. A experiência nos mostra que alguns estados são agressores, não protetores. Portanto, se não formos descartar a segunda tese por completo, é necessária uma especificação adicional. É possível afirmar apenas que alguns estados protegem. Consequentemente, em vez de culpar o governo como tal pelos tristes registros de segurança, em particular durante o século passado, várias tentativas foram feitas para explicar esses registros como resultados de formas específicas de governos. Numerosos cientistas políticos, inclusive o já mencionado Hummel, tentaram mostrar por vários meios estatísticos que a causa dessas anomalias do século XX foi a ausência de um governo democrático. Evidentemente, democracias vão à guerra contra regimes não democráticos, mas supostamente não contra outras democracias. Portanto, parece que esta tese tornou-se parte do folclore neoconservador americano, uma vez que o sonho wilsoniano de tornar o mundo seguro para a democracia ter se realizado, haverá eterna paz e segurança. Em uma vertente semelhante, economistas políticos, tais como James Buchanan e a Escola de Economia Constitucional, sugeriram que os evidentemente miseráveis registros dos governos no tocante à provisão da segurança interna e externa poderiam ser sistematicamente melhorados por meio de reformas constitucionais destinadas à estrita limitação dos poderes governamentais. Ambas as explicações são examinadas e rejeitadas neste volume. Quanto às teses da natureza pacífica da democracia, vários colaboradores notaram que, de acordo com historiadores militares como J.F.C. Fuller e M. Howard, tal tese reside numa leitura seletiva ou até mesmo errônea dos registros históricos. Deixe-me mencionar apenas duas de tais mais leituras. Primeiro, como essa tese lida explica com um contraexemplo tão evidente como a Guerra da Independência Sulista, a guerra entre os estados, com sua brutalidade até então inigualável? Resposta: excluindo, ignorando-a ou minimizando sua significância. Em segundo lugar, apologistas da tese da democracia pacifista geralmente sustentam seus pontos classificando as monarquias tradicionais e ditaduras modernas como autocráticas e não democráticas, constatando ambas como que classificam como genuínas democracias. Mesmo historicamente, caso algum agrupamento desse tipo deve ser feito, é a democracia e a ditadura que, na verdade, deveriam ser agrupadas juntas. Monarquias tradicionais apenas se assemelham superficialmente a ditaduras. Ao invés disso, ditaduras são uma consequência habitual da democracia de massa. Lenin, Stalin, Hitler e Mao eram governantes manifestamente democráticos comparados com os antigos imperadores da Rússia, Alemanha, Áustria e China. Com efeito, Lenin, Stalin, Hitler e Mao e quase todos os menos significantes e menos conhecidos sucessores foram francos em seus ódios por tudo aquilo que é monárquico e aristocrático. Eles sabiam que deviam sua subida ao poder graças às políticas democráticas de massa que empregavam eleições, referendos, comícios de massa, propaganda da mídia de massa, etc., durante esses regimes.
Por outro lado, quando a proposta de reformas constitucionais destinadas a limitar o poder do Estado, vários colaboradores a este volume explicam que qualquer tentativa desse gênero deve ser considerada como fútil e ineficiente, à medida que a interpretação e imposição de tais limitações são legadas ao próprio governo ou para um de seus órgãos, como, por exemplo, uma Suprema Corte Governamental. Veja mais sobre isso abaixo. Para os colaboradores deste volume, há uma terceira tese, adiantada pelo economista Ludwig von Mises, que pode ser considerada uma combinação das últimas teses. Mises fez a asserção de que, para poder realizar sua função primária enquanto provedor da segurança, um governo deve satisfazer duas condições. Deve ser democraticamente organizado e, principalmente, deve permitir secessão ilimitada. Abre citação. Quando os habitantes de um determinado território, seja uma simples vila, todo um distrito ou uma série de distritos adjacentes, manifestarem, por meio de um plebiscito conduzido livremente, que desejam não mais permanecer ligados ao Estado a que pertencem, seus anseios devem ser respeitados e cumpridos. Este é o único meio possível e o mais efetivo de evitar revoluções e guerras internacionais. Ludwig von Mises, Liberalism, Invicton on Hudson, New York Foundation for Economic Education, em San Francisco, Califórnia. Página 109, 1985. Fecha a citação. Um evidente aspecto desta tese é que ela nos fornece uma explicação plausível dos eventos Guerra de Independência Sulista. Assim, até 1861, a existência de um direito de secessão nos Estados Unidos era tomada como garantida, e a União não era nada mais que uma associação voluntária de estados independentes, mas quando o anseio pelo direito irrestrito de secessão não for mais respeitado, o Estado foi de protetor a um agressor. A tese de Mises é tratada com bastante seriedade neste volume, e o papel da secessão como um meio para limitar ou escapar da depredação do governo é enfatizada repetidas vezes. Entretanto, ao requisitar um Estado protetivo que permita a secessão irrestrita de sua jurisdição, a explicação de Mises essencialmente torna o Estado uma associação voluntária de indivíduos com impostos no valor devido para se associar e pagos, ou retidos voluntariamente, com um direito ilimitado de secessão até mesmo para residências individuais. O governo não é mais um Estado, mas um clube. Consequentemente, estritamente, a tese de Mises tem de ser considerada uma rejeição da segunda proposição, em vez de ser tratada como uma mera revisão dela. Os colaboradores para este volume concordam com isso, não só por razões empíricas, mas também por razões de ordem teórica. Toda tentativa de explicação para a performance lúgubre dos governos, estados, enquanto fornecedor da segurança como inerente na natureza do governo estatal, deve começar com uma definição precisa do que é o governo estatal, o Estado. A definição de governo utilizada neste volume é incontroversa. Corresponde rigorosamente à definição proposta por Thomas Hobbes e adotada até os dias de hoje por incontáveis filósofos políticos e economistas. De forma breve, Hobbes argumentou que, em seu estado de natureza, o homem estaria constantemente em conflito. Homo homini lupus est. Cada indivíduo, caso fosse deixado por conta própria, gastaria pouco em recursos para se defender, consequentemente resultando num estado de guerra interpessoal permanente. A solução para essa situação presumivelmente intolerante, de acordo com Hobbes e seus seguidores, é a instituição do Estado-governo, visando instituir uma cooperação pacífica, segurança entre si, dois indivíduos, A e B, necessariamente
necessitam de uma terceira parte independente, S, como juiz e pacificador final. Entretanto, essa terceira parte, S, não é apenas outro indivíduo, e os bens providenciados por S, que são os da segurança, não é apenas mais um bem privado. Mais do que isso, o S é um soberano e possui como tal dois poderes únicos. Por um lado, S pode insistir que seus súditos, A e B, não procurem proteção de ninguém que não seja ele, isto é, S é o monopolista territorial compulsório da defesa e da tomada de decisão, jurisdição. Por outro lado, S pode determinar unilateralmente, sem consentimento unânime, o quanto A e B devem pagar pela própria defesa deles. Isto é, S tem o poder de impor taxas para providenciar seguranças coletivamente. Baseado nessa definição como um monopolista territorial compulsório da segurança e da jurisdição equipado com o poder de taxar sem consentimento unânime, os colaboradores para este volume argumentam que, independentemente do fato de um governo ser uma monarquia, uma democracia ou uma ditadura, qualquer noção de restrição do poder do Estado e de segurança da vida, liberdade e propriedade individual deve ser consideradas ilusórias. Sobre agúrios monopolista, o preço da justiça e da proteção inevitavelmente aumenta, tal como sua qualidade diminui. Uma agência de segurança sustentada por impostos é uma contradição em termos. É um expropriador protetor de propriedade que leva apenas a mais impostos e a menos proteção. Em verdade, mesmo que um Estado limite suas atividades exclusivamente à proteção da vida, liberdade e propriedade, como um Estado protetor do modo que Jefferson faria, surgiria a questão de quanta segurança fornecer, motivado por interesses próprios, assim como um todo, e pela inutilidade do trabalho, mas com o poder único de taxar sem consentimento, a resposta de um governo será sempre a mesma: maximizar os gastos em segurança, e quase toda a riqueza de uma nação pode ser consumida pelo custo dessa proteção, e, ao mesmo tempo, minimizar a produção da segurança. Além disso, o monopólio da jurisdição leva a uma deterioração na qualidade da justiça e da segurança. Se é possível apelar por justiça e segurança apenas ao Estado, ambos serão distorcidas a favor do governo, a despeito de constituições e cortes supremas. No final, Cortes Supremas e Constituições acabam por ser constituições estatais e cortes estatais, ou seja, independentemente de quais limitações são feitas ao governo, elas são justamente determinadas por agentes de mesmíssimas instituição. Consequentemente, as definições de vida, liberdade, propriedade e a proteção das mesmas serão continuamente alteradas e o alcance da jurisdição estatal será expandido para favorecer o Estado. A primeira pessoa a fornecer uma explicação sistemática para a aparentemente falha dos governos enquanto provedores da segurança foi Gustave de Molinari, 1818-1912, um proeminente economista francês, natural da Bélgica, aluno da Jean-Baptiste Say e professor de Vilfredo Pareto, que foi, por várias décadas, editor do Journal des Economistes, do jornal profissional da Associação Francesa de Economia e da Société d'Économie Politique. O argumento central de Molinari se encontra em seu artigo De la production de la sécurité, de fevereiro de 1849. O argumento merecia uma citação pelo seu rigor teórico e sua noção visionária. Abre citação. Se existe uma verdade bem estabelecida na economia política, é esta, que em todos os casos, para todas as mercadorias que servem à provisão das necessidades tangíveis ou intangíveis do consumidor, é do maior interesse dele que o trabalho e o comércio permaneçam livres, pois a liberdade do trabalho e do comércio tem, como resultado, necessário e permanente a redução máxima do preço. E esta, que os interesses do consumidor que qualquer mercadoria devem sempre prevalecer sobre os interesses do produtor. E assim, ao seguirmos esses princípios, chegamos a esta rigorosa conclusão.
que a produção de segurança deveria, nos interesses dos consumidores desta mercadoria intangível, permanecer sujeita à lei da livre competição, de onde se segue que nenhum governo deveria ter o direito de impedir que outro governo entrasse em competição com ele ou que requeresse que os consumidores adquirissem exclusivamente seus serviços. Ou isto é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. Fecha a citação. De Molinari previu, então, o que aconteceria se a produção da segurança fosse monopolizada. Abre citação. Se, pelo contrário, o consumidor não for livre para comprar segurança de quem quiser, imediatamente se verá abrir uma grande profissão dedicada a uma arbitrariedade e ao mau gerenciamento. A justiça se tornará lenta e custosa, a polícia incômoda, a liberdade individual não é mais respeitada, o preço da segurança será abusivamente inflado e iniquamente dividido, de acordo com o poder e a influência dessa ou daquela classe de consumidores. Fecha a citação. Quando todos os contribuidores a este volume prestam homenagem de forma explícita ao insight inovador de Molinari, sendo assim, o presente volume é dedicado à memória de Gustave de Molinari. Se a explicação de Molinari da performance medonha dos governos como fornecedores da segurança pela própria natureza de serem monopolistas territoriais coercitivos da lei e da ordem for aceita, então a questão acerca das alternativas ao governo vem à tona. O conteúdo deste volume consiste em contribuições para a missão de encontrar alternativas privadas e voluntárias produzidas pelo mercado para a fracassada e fundamentalmente sistema da proteção estatal. Poderia um sistema alternativo baseado na livre competição dos serviços de segurança funcionar? Como seria seu funcionamento? Baseando-se em evidências históricas e na lógica econômica, quão afetivas seriam as alternativas privadas, tais como mercenários, guerrilhas, milícias e corsários? Quais seriam as consequências da proliferação livre de material bélico, especialmente de armas nucleares? Qual seria o papel da ideologia e da opinião pública nas guerras? A segurança é um bem público ou privado? Poderiam a segurança ser providenciada por livres competidores e agências de seguro? Como a lógica competitiva das proteções por seguro difere da lógica monopolista estatal? Como pode a transição de um sistema monopolista para um sistema de guarda e vigilância competitivo ser alcançada? Qual o papel da secessão nesse processo? Como sociedades sem Estado de ordem natural poderiam possivelmente se defender de incursões por parte dos exércitos estatais? Essas são as principais questões respondidas no presente volume por uma Assembleia Internacional de Contribuidores nas áreas da filosofia, economia, sociologia, história e ciência política. As contribuições da seção 1 sobre a criação do Estado e a criação de guerras preparam o escopo conceitual e histórico. Marco Bassani e Carlo Lottieri localizam o tópico e o tema do volume na história do pensamento político, enfatizam a modernidade histórica e a instituição do Estado. Estados nem sempre existiram e dirigem uma atenção particular para a Europa medieval feudal, como um exemplo de sociedade sem Estado, da qual podem ser adquiridos valiosos insights acerca do presente e seus possíveis caminhos de transformação. Eles explicam a revolução ideológica associada a nomes como os de Maquiavel, Bodin, Hobbes e Rousseau, que ajudaram e conduziram à ascensão do Estado, estudam o surgimento de uma oposição liberal-libertária ao estatismo, associada em particular com os nomes de Molinari, no século XIX, e Rothbard, no século XX. Também notam a importância do realismo europeu, isto é, os teóricos socialistas elitistas, tais como G. Mosca, V. Pareto e R. Michels, da Itália, e Carl Schmitt, na Alemanha, para um entendimento correto da natureza mão neutra do Estado e da soberania.
exploram as expectativas para a liberdade no mundo atual, dividido entre a tendência à centralização política, uma ordem mundial, e uma tendência oposta em direção à descentralização e secessão. Murray Rothbard, 1926-1995, o autor da segunda contribuição para a seção 1, é um discípulo de Molinari mais importante do século XX, sintetizando a teoria do monopólio ou teoria antimonopólio de Molinari com o modelo neo-austríaco da economia de livre mercado, praxeologia, e a ética da lei natural. Rothbard criou um grande sistema teórico anti-estatista. Os colaboradores para este volume, da mesma forma que foram influenciados por Molinari, foram profundamente influenciados por Rothbard e seu sistema. Em sua contribuição para este volume, publicado originalmente em 1963 e aqui reimpresso com a permissão do Ludwig von Mises Institute, Rothbard introduz as distinções conceituais e terminológicas fundamentais para todos os próximos itens. Ele deixa claro o significado de propriedade, agressão, crime, autodefesa, punição, Estado, paz, guerra, justa e injusta, revolução, imperialismo, neutralidade e isolacionismo. Ele explica também a natureza inerente e agressiva do Estado, isto é, a ligação inquebrável entre a criação de guerras e a criação do Estado. Os colaboradores da seção 2 focam no assunto das formas de governo, guerras e estratégias. Eric, 1909-1999, no último artigo feito antes de sua morte, apresenta um retrato completo da história europeia e o papel da monarquia e dos reis cristãos. Na visão de mundo europeia e cristã, o rei era visto como parte de uma ordem social hierárquica quase familiar ou vertical, a visão de Deus Pai no céu, o Santo Padre em Roma, o rei como pai da pátria e o pai como rei da família. Ele descreve a desconstrução gradual dessa visão de mundo vertical e seu deslocamento, começando como a Revolução Francesa e terminando como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por uma nova perspectiva, igualitária ou horizontal, incompatível com as monarquias e reis. Ele identifica a democracia, governo da maioria, socialismo, seja internacional ou nacional, e as ditaduras populistas como expressões dessa nova de mundo horizontal. Além disso, ele fornece uma ilustração histórica ampla de como a transformação da monarquia para a democracia mudou a conduta da guerra de limitados estados de guerra para a guerra total. Gerard Radzinski, em seu ensaio abrangente, apoia a hipótese de Kuernet-Lednin contra a democracia. Seguindo de Anthony de Jassai, Radzinski começa com uma análise detalhada da economia e política da democracia majoritária e mostra o quão ilusórias e impossíveis são as teorias de economistas constitucionais, como, por exemplo, James Buchanan. Uma discussão acerca das teses de que democracias são mais pacíficas ocupa o centro do capítulo. Baseado em considerações analíticas e evidências históricas detalhadas, Radzinski rejeita esta tese. Ademais, ela identifica a tese de que as democracias não fazem guerras entre si, como uma pedra angular da banda da nova ordem mundial, e do imperialismo e a hegemonia dos Estados Unidos. Ele conclui com algumas considerações com teoria dos jogos, a possibilidade de coalizões de defesa privada e também faz algumas observações sobre a probabilidade de declínio e deposição do Estado. Bertrand de Lemenissier fornece uma explicação econômica, conceitual e formalística, usando teoria dos jogos, dos efeitos e expectativas de políticas governamentais e tratados relativos à não proliferação de armas nucleares. De acordo com a teoria econômica padrão sobre cartéis, Lemenissier
argumenta que qualquer um desses acordos está fadado a falhar devido à pressão interna e externa. Os membros do cartel não podem prevenir de forma duradoura países que não são membros do cartel de desenvolverem armas nucleares de forma independente, e dentro do próprio cartel, cada membro possui um constante incentivo para trapacear e comercializar. Além do mais, Le Menassier argumenta que mesmo se um acordo de cartel pudesse ser mantido e imposto, ainda seria uma má ideia. O mundo se torna mais perigoso ao invés de mais seguro quando um único país domina a coação e as possessões nucleares. Os Estados Unidos possuem um monopólio na dissuasão nuclear e desempenham o papel de um impositor mundial, excluindo o intercâmbio internacional entre países procurando armamento nuclear. Tamanha posição é custosa e os Estados Unidos não possuem reivindicação legítima alguma para desempenhar tal papel, escreve Le Menassier. As contribuições para a seção 3 analisam o registro histórico das alternativas privadas a serviços militares do Estado. Joseph Stromberg considera o exemplo dos exércitos permanentes profissionais comandados por oficiais da aristocracia como uma alternativa válida. Ele observa a experiência como os exércitos de mercenários na Itália renascentista e discute o papel da milícia na teoria republicana e na prática, da Grécia Antiga e Roma até os Estados Unidos e a Suíça. A atenção especial é dada a táticas de guerrilha. Sua natureza essencialmente defensiva é explicada, e seu papel na Guerra de Independência Americana, na Guerra pela Independência Sulista e na Segunda Guerra dos Boeres é discutido. Baseando-se nessa evidência, Stromberg sugere uma solução para a defesa do território, uma combinação de milícias voluntárias, se é possível, inspiradas em uma ideologia ou crenças unificadora, e mercenários modernos na forma de companhias seguradoras profissionais, ambas mergulhadas na teoria e na prática do combate de guerrilha. Larry Sereste abre uma contribuição com breve discussão da questão de qual tipo de bem seria a defesa e argumenta que a defesa é distintamente um bem privado, enquanto a defesa nacional é um bem imaginário. Ele então aplica estas considerações teóricas às batalhas navais. Em particular, Sereste fornece uma pesquisa detalhada sobre corsários como formas de guerras navais conduzida por navios privados do século XII ao XIX. Ele explica como os corsários operavam, os padrões legais que foram produzidos ao setor deles e como eram notadamente e notavelmente eficientes e lucrativos, indo até o porquê de a prática do corso ter decaído depois do século XIX. Sereste argumenta que não há razões tecnológicas para isso. Pelo contrário, os corsários morreram porque eram eficientes demais e ameaçavam o trabalho das marinhas estatais. Jeffrey Rogers Hummel começa com a discussão dos pré-requisitos antropológicos para a formação do Estado e as razões para o triunfo histórico dos Estados sobre a sociedade sem Estado. Ele explora as razões: tamanho da população, geográfica, descentralização política, riqueza e tecnologia, para o sucesso de alguns estados de certas regiões do mundo e o fracasso de outras. Em particular, Hummel investiga e enfatiza a importância das ideias, convicções ideológicas, das motivações e da moral em guerras defensivas e ofensivas, e, finalmente, ele pondera os requisitos ideológicos para libertar a si mesmo do macroparasitismo do Estado e as perspectivas na defesa de um território livre contra a potencial agressão de outro ou de um Estado estrangeiro.
Hummel expressa um otimismo considerável no que diz respeito à eficiência de tal tipo de segurança, porque sociedades livres são mais ricas e tecnologicamente mais avançadas do que sociedades estatistas, mas é necessário ter cautela, pois a manutenção de uma sociedade livre é crucial, uma eterna vigilância ideológica por parte da população. A última sessão, a sessão 4, é dedicada à teoria da produção privada da segurança e suas várias aplicações práticas. Em sua contribuição, Walter Block argumenta que afirmar que um governo baseado na arrecadação de impostos pode legitimamente proteger seus cidadãos contra agressão é se contradizer, visto que essa entidade começa todo o seu processo por fazer o exato oposto de proteger aqueles que estão sob seu controle. Sustentando esta proposição, Bloch reflete, analisa e refuta toda a panóplia dos argumentos estatistas. As teses do dilema do prisioneiro e o cavaleiro livre, a externalidade e os bens públicos em favor da defesa nacional. A defesa, explica Bloch, é apenas da propriedade privada, e tão privada quanto a propriedade privada. Por último, ele discute a tese, muito popular em círculos da escolha pública e da economia constitucional, de que estados são espécies de associações voluntárias e associações voluntárias são espécies de Estado, e ele concorda com o veredito de Joseph Schumpeter de que esta tese prova apenas o quão removida esta parte das ciências sociais está dos hábitos científicos da mente. Em minha própria contribuição para este volume, eu começo com a reconstrução do mito hobbesiano da segurança coletiva e sua refutação lógica e empírica, procedendo para uma análise detalhada de risco, propriedade e seguro. Comento sobre a arbitrariedade das fronteiras nacionais e, consequentemente, da defesa nacional, em contraste com as fronteiras naturais da propriedade privada e a defesa de tais fronteiras. Forneço também uma análise comparativa sobre a proteção por seguros versus a proteção estatal e contrasto a lógica das guerras estatais com as das agências de proteção livremente financiadas. E, finalmente, aponto que as agências seguradoras, em contraste aos estados, não irão desarmar aqueles a quem protegem, e faço a questão de como uma sociedade livre e armada em conjunto com agências seguradoras profissionais provavelmente se desempenhariam em defender a si próprios contra a agressão do Estado. Guido Husserlmann, em sua contribuição final a este volume, lida com a acessão enquanto um meio de estabelecer uma ordem privada e assumir uma segurança efetiva. Ele discute a natureza da secessão e suas vantagens comparadas a outras formas de reforma política, depois de examinar os requisitos que devem ser cumpridos para uma secessão ter sucesso. Husserlmann se volta a um problema-chave dos movimentos secessionistas, a defesa contra o governo do qual eles estão se separando. Ele argumenta que as organizações de defesa secessionistas devem ser administradas com base nos princípios da propriedade privada para garantir que o objetivo político da secessão libertária seja alcançado e que sua eficácia militar seja a mais alta possível. Embora as implicações dos argumentos feitas neste volume sejam radicais e extensas, os princípios são simples em suas raízes. Na economia, os colaboradores buscam a aplicação consistente da teoria de mercado na sua exclusão arbitrária às áreas inteiras da vida, de modo que se aplica também à entrega de bens e serviços associados à defesa e segurança. Na política, os colaboradores buscaram apenas a aplicação do princípio que Jefferson apresentou em sua Declaração de Independência, de que as pessoas têm o direito e o dever de derrubar governos que não as fornecem segurança e achar alternativas que nos providenciem guardiãs
para sua segurança futura. Em ambos os aspectos, essas ideias representam uma aplicação inexplorada da teoria liberal tradicional. E ainda, dado o contínuo aumento do estado de segurança nacional em nossos tempos, o futuro da própria liberdade pode dobrar a nossa disposição de levar estes princípios até suas últimas consequências.